Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala, e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês todos os livros que eu li agora no mês de agosto e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu sempre trago aqui no canal, é o vídeo onde eu falo sobre todas as minhas leituras que eu fiz durante o mês. E no caso, agora no mês de agosto é um mês muito especial porque é um mês onde eu me propus a ler 20 livros nesse período. E é bem difícil fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu sei que não poderia ter um time pior para eu fazer essa minha TBR de 20 livros. Porque acabou de rolar essa confusão ali, toda essa polêmica sobre leitura dinâmica, e quando eu postei minha TBR de 20 livros foi no dia que esse assunto tava muito em alta e eu tinha certeza que ia chegar nos meus vídeos e não deu outra, chegou. O pessoal todo falando que eu ia fazer leitura dinâmica. Não, gente, eu não vou fazer leitura dinâmica, eu nunca fiz leitura dinâmica. Talvez assim, em algumas mensagens do WhatsApp eu fiz leitura dinâmica, mas eu nunca fiz leitura dinâmica em livros e nem tenho interesse de fazer. Odeio a pessoa que falou que faz isso e por causa dessa pessoa esse assunto entrou em alta e agora parece que as pessoas descobriram essa palavra nova e tudo agora virou leitura dinâmica. Tenho medo de ler, sei lá, mais de 10 livros e as pessoas acharem que eu tô fazendo leitura dinâmica. Gente, brincadeira, tá? Não odeio ninguém. Mas não poderia ter um time pior pra esse assunto entrar em alta do que esse mês. Nossa, que time. Bom, enfim, vou tentar ler 20 livros esse mês. Hoje é dia 4 de agosto e eu já terminei 3 livros. Mas antes de falar desses livros, eu quero dar aqueles anúncios de sempre. Se inscreva no canal, curta o vídeo, isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Considere me seguir nas minhas outras redes sociais. Se vocês quiserem me ajudar sem estar gastando nada, use meu link da Amazon para fazer qualquer compra que vocês forem fazer na Amazon. E se vocês quiserem participar de um clube do livro, eu vou te chamar para participar do clube do livro dos Tagarelas, que é o clube do livro dos apoiadores do canal. Você virar um apoiador do canal, você tem direito a vários outros benefícios, sem ser esse clube do livro, que não é obrigatório você participar. Você pode virar um apoiador só para entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente conversa sobre muitas coisas, e lá o pessoal me odeia pelo jeito, porque todo mundo fica me tirando lá e agora eu virei figurinha. Também, se você apoiar o canal, você tem direito a sorteio de livros e também desse marcador aqui que eu vou pegar para mostrar para vocês, porque eu acho que eu mostrei poucas vezes aqui no canal, que é o marcador de página exclusivo para apoiadores, que particularmente eu acho muito lindo. Eu mesmo uso muito. E é isso. Bom, sem demorar muito mais, vamos logo para esse vídeo. Bom, esse aqui não vai ser um take tão grande, porque eu acho que esses primeiros livros que eu peguei para ler nesse mês não são livros que eu vou falar muito. O primeiro livro que eu li esse mês foi o livro As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Esse livro aqui foi uma releitura pra mim. Releitura é uma coisa que eu não faço muito, nem gosto de fazer muito releitura. Não sei porquê, eu acho que eu prefiro passar meu tempo descobrindo histórias novas do que revisitando as histórias que eu já li. Mas As Vantagens de Ser Invisível é um livro que eu li em 2020. Eu lembro que eu terminei esse livro no cruzeiro que eu fiz de formatura de faculdade. E eu lembro também que eu tinha favoritado e amado essa história. Eu amo demais também o filme. Esse aqui é a nossa leitura coletiva do Clube do Livro dos Tagarelas desse mês. E eu fiquei muito feliz porque foi o primeiro livro que eu terminei. E também esse aqui é um livro que eu favoritei novamente. Mas eu não vou falar muito sobre esse livro porque eu vou falar muito dele no meu vídeo de Bookmatch, que no caso eu não fiz ainda esse vídeo, eu não gravei ele ainda, mas ele já saiu pra vocês. Vou deixar ele vinculado aqui em cima. Eu não quero ficar repetindo as mesmas coisas no canal, ficar repetindo tudo que eu falei em um vídeo, em outro. Não faz muito sentido, porque eu sei que muitos de vocês assistem todos os meus vídeos e como eu já falei muito sobre esse livro aqui, pelo menos eu acho que eu falei muito desse livro aqui no meu vídeo de Bookmatch, eu não quero ficar repetindo todas as coisas que eu falei naquele vídeo, nesse vídeo aqui, porque fica chato pra quem me acompanha. Eu sei que eu não gostaria de ficar vendo muitas vezes a mesma pessoa falando sobre o mesmo livro, então eu não vou fazer isso. Mas esse livro aqui é um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei, foi uma releitura que eu gostei muito mais do que da primeira vez que eu li, super recomendo. Eu quero muito saber a opinião do pessoal do clube, mas quem der menos que 5 estrelas já vai ter a opinião anulada. Bom, quando eu terminei esse livro, eu peguei pra ler esse livro aqui, que eu li ele no sábado, ele inteiro no sábado, que foi Os Robôs Universais de Husum, que é R.U.R. Esse livro aqui é muito rápido, ele é uma peça, então dá pra ler tranquilamente em um dia, que foi o que eu fiz. Uma coisa também que o pessoal ficou falando no meu vídeo, que eu mostrei minha TBR, é que não tem como ler 20 livros em um mês. O que você faz? Você não faz mais nada, você só fica lendo? Gente,
Os livros são curtinhos, tem livros que é peça, tem HQs, tem mangás. Os maiores livros é tipo As Vantagens de Ser Invisível, que eu já li e é muito rápido essa leitura. Acho que sem ser esse, o outro maior é A Longa Marcha, mas A Longa Marcha eu pretendo ouvir o audiobook. E também A Batalha do Apocalipse, que eu já vim lendo desde o mês passado, então já tô terminando também. Não terminei ainda, mas tô no finalzinho. Tá tranquilo pra cumprir essa meta de 20 livros. Pelo menos eu espero que dê. Mas voltando aqui para Os Robôs Universais de Rossum, esse daqui foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. Eu tentei muitas vezes empurrar esse livro no nosso clube do livro, mas ninguém quis ler ele. Ele flopou muito. E esse aqui foi um livro escrito em 1917, se eu não me engano. E foi desse livro onde foi primeiramente apresentado pra gente a palavra robô. Então aqui que a gente conheceu esse conceito de robôs. E aqui a gente vai acompanhar a história dessa fábrica que fabrica esses robôs. Só que não é passado pra gente como é fabricado esses robôs, mas são robôs que ele consegue ter alguns traços humanos e são robôs biológicos, só que são basicamente escravos da humanidade. E a intenção dos donos dessa fábrica, além de enriquecer, é fazer com que a humanidade não precise trabalhar nunca mais e colocar esses robôs para trabalhar no lugar. São robôs que não têm emoções, não têm vontade, só faz o que os humanos pedem. Porém, em um dado momento ali, um dos desenvolvedores desse robô, quando eu falo desenvolvedor é de um jeito bem amplo, porque não são robôs programáveis, são robôs feitos de uma maneira mais química, pelo que é apresentado. Não fala muito bem sobre maquinário, fala mais sobre receita de como fabrica esses robôs, esses escravos. Mas enfim, um dos desenvolvedores desses robôs, ele decide em dado momento colocar alguns traços para meio que tentar dar uma alma. Bom, e isso acaba dando totalmente errado. Os robôs começam a se rebelar e a gente vai ter também a história da Helena, que ela é a filha de um dos chefes dessa fábrica, que ela vai visitar essa fábrica porque ela quer dar direitos para os robôs, porque ela sente pena dos robôs. Bom, e aí vai formando a história. Gente, eu vou ligar o ar-condicionado porque tá muito calor. Então vocês provavelmente vão ouvir um barulho de fundo. Eu sinto muito, mas não dá. Tá batendo sol aqui, tá muito calor. Bom, o que eu achei desse livro aqui? Primeiro, eu sei que a gente tem que levar muito em conta que esse livro foi escrito em 1917, mais ou menos, 1900 e bolinha. Só que eu achei assim muito estranho, porque essa Helena, ela vai pra fábrica e quando ela chega na fábrica, ela não pode mais sair de lá, porque as pessoas que estão trabalhando na fábrica, os cabeças da fábrica, pega e fala pra ela que ela vai ter que casar com um deles. Simplesmente assim. Ela fala, você não vai poder sair porque vai ter que decidir com quem de nós você vai ter que se casar. E ela se conforma muito facilmente com essa decisão deles. Dá muita pena também da Helena, porque ela quer muito dar uma voz pros robôs, colocar uma alma nos robôs, quer muito dar direitos pros robôs, só que ela é uma mulher no meio desse meio corporativo que só tem homens, então ela não tem voz nenhuma. E os homens ali mimam muito ela, quer muito proteger ela, porém isso acaba virando a ruína deles, toda essa proteção acaba virando o motivo que faz eles se ferrarem muito. E isso é muito um recorte de como as mulheres eram tratadas na época, onde elas não tinham voz nenhuma, onde os homens mandavam em tudo. Ainda é muito assim, infelizmente. Mas a visão que eu tive aqui foi que o autor, ele não fez isso pra colocar a gente pra pensar, ele simplesmente colocou como a mulher realmente era tratada na época, não pensando futuramente, não pensando como isso poderia ser retratado pra sociedade no futuro, ou como uma crítica, ele simplesmente colocou como ele trataria a mulher dele, sabe? Porque ao mesmo tempo que a Helena tá tentando colocar leis pros robôs, ela é retratada de uma forma muito bobinha. Ela fica pensando sobre filhos, sobre maternidade, sobre por que as mulheres não podem mais ter filhos, que essa é outra coisa que acontece no livro. Ela é totalmente indefesa, ela é muito sentimental, ela é extremamente sentimental. Então a Helena fica meio que nesse limbo onde ela é a personagem tentando mudar as coisas, só que ela tenta mudar as coisas porque ela é uma pessoa muito sentimental. E a única coisa que move ela ali é a pena. Não sei muito bem o que sentir em relação a isso. Eu achei essa obra meio machista, mas como eu disse, você tem que ler essa obra pensando que ela foi escrita em 1900 e bolinha, e pra ficção científica ela foi um grande marco, um grande precursor de todas essas questões de robôs e tudo mais. Eu gostei desse livro, eu dei 4 estrelas. Acho que foi 4 estrelas que eu dei pra essa história. E assim, super recomendo, é super rápido de ler. É muito gostoso ler uma obra, uma peça de teatro. Eu acho que eu li, fora esse daqui, só outro livro que era em peça de teatro também. Mas é bem interessante e gostei
vale a pena a leitura. Quando eu terminei esse livro, eu peguei pra ler no domingo Lore Olympus, volume 3, uma HQ, que também é super rápida, dá pra você ler tranquilamente em um dia, e foi o que eu fiz, eu li ela em um dia também. Bom, eu já falei muitas vezes sobre Lore Olympus, é a história do Hades e da Perséfone, só que retratada de uma maneira mais diferente, de uma maneira mais moderna. O Hades, ele ainda é o deus do submundo, só que ele é um deus muito bobão, tem cachorros fofinhos. O que eu gostei bastante desse volume aqui é do relacionamento que a Perséfone acaba adquirindo com o Eros, e mostra toda a família ali do Eros. Eu gostei muito desses capítulos, é um livro que eu tô amando muito a leitura, eu gosto muito dessas HQs. Falta só o volume 4 que saiu agora, não sei quando vai lançar o volume 5, mas eu já tô muito órfão de Lore Olympus, sabendo que falta só um volume. Tô muito triste. Eu dei pra esse livro aqui 4,5 estrelas. Eu posso ter invertido, tá? Eu posso ter dado 4 estrelas pra esse aqui, 4,5 estrelas pra esse aqui. Posso ter feito isso, mas dá uma olhada no meu Scooby que lá vai ter minha nota. E eu não consigo pegar ele aqui pra mostrar. Na verdade, eu consigo, mas tô com preguiça. Bom, esse foi o primeiro take, que eu falei que ia ser muito rápido, mas já deu 20 minutos. Não foi tão rápido quanto eu esperei que ele fosse. O que eu estou lendo agora? Eu tô lendo 2 livros. 3 livros, se for contar a Batalha do Apocalipse, que eu também tô lendo a Batalha do Apocalipse. E eu já tô finalizando a Batalha do Apocalipse, mas eu tô lendo Assassinato no Expresso Oriente. Tô bem no comecinho. E também tô lendo Alerta Vermelho, que esse aqui é uma LC que eu tô fazendo com os apoiadores, com alguns apoiadores que quiseram participar. E eu só li o primeiro capítulo, porque a gente tá lendo um capítulo por dia, e depois a gente tá num grupo separado ali do WhatsApp, só pra conversar sobre o que a gente achou da leitura do capítulo no final do dia. Então eu estou seguindo nessas 2 leituras. Quando eu terminar alguma delas, eu volto aqui pra atualizar vocês. Bom, gente, hoje já é dia 9 de agosto e eu acabei de terminar o livro. Na verdade, não acabei de terminar. Eu terminei esse livro na terça-feira, hoje é sexta. Mas hoje que eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu terminei o livro A Batalha do Apocalipse, do Edward Spohr. E eu finalmente terminei esse livro, tô muito feliz, tô muito orgulhoso de mim, porque esse aqui é um livro que eu tô há muito tempo procrastinando pra pegar pra ler ele. E eu finalmente terminei ele graças às minhas metas aleatórias que eu fiz no final do ano passado. Se não fosse essas metas, eu com certeza não ia ler esse livro esse ano ainda. E esse ia ser outro ano que eu ia procrastinar esse livro. Mas terminei finalmente A Batalha do Apocalipse. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história do Ablon, que é um anjo renegado. E também a gente vai ter alguns pontos de vista da Shamira. A Shamira é uma feiticeira que ela vive desde muito tempo atrás e ela vai conseguindo ter uma longa vida devido às magias dela, mas a gente vai entender também essa questão da Shamira e como que ela virou essa feiticeira tão forte. E a gente vai acompanhar a história do Ablon, de algumas coisas que aconteceu no passado dele e também de algumas outras coisas que está acontecendo com ele no presente. E essas coisas que está acontecendo com ele no presente, o Ablon percebe que há alguns sinais de que o apocalipse está chegando. E o Ablon, ele vai tentar salvar a humanidade do apocalipse e a gente vai acompanhar a história, a trajetória inteira dele. Assim, eu deixei a sinopse meio vaga porque eu também não sabia nada da história desse livro quando eu peguei ele pra ler. E eu não sei muito bem como explicar a sinopse desse livro sem ser dessa forma e sem dar alguns spoilers. Porque a gente vai ter muitos pontos de vistas do passado do Ablon, de coisas que ele fez quando ele era anjo sem ser renegado e de várias coisas que ele fez depois que ele virou um anjo renegado. A gente também vai acompanhar vários encontros que o Ablon teve com a Shamira. A Shamira é uma mortal, só que ela é uma feiticeira. E no começo ali, nos primeiros encontros, quando o Ablon conhece a Shamira, ela não é uma feiticeira tão forte, mas ela é uma feiticeira bem talentosa. E nos outros encontros, depois de vários séculos que o Ablon tem com a Shamira vai desenvolvendo melhor as habilidades dela, ela vai virando uma feiticeira melhor, até chegar no presente, onde o Ablon encontra de novo a Shamira e tá tendo todo esse presságio sobre a batalha do apocalipse que vai acontecer. E tem o Miguel, que é o anjo, que tá tramando todo esse apocalipse pra extinguir a humanidade, porque o Miguel é um anjo que nunca gostou dos humanos, ele sempre considerou os humanos criaturas inferiores, então ele sempre quis exterminar os humanos. E também é basicamente por isso que o Ablon virou um anjo renegado, porque ele não concordava muito com as atitudes do Miguel. Vai ter o Lúcifer na história, vai ser uma história bem completa, envolvendo o apocalipse e também envolvendo várias cenas históricas que acontecem no passado, cenas bíblicas históricas, na verdade. Bom, o que eu achei desse livro? O meu maior problema com essa história é que ela
tem muita palestrinha. As informações que a gente tem sobre os anjos, sobre o céu, sobre como as coisas acontecem aqui, não chega pra gente de uma forma natural, é mais nessa forma de palestra, onde é um personagem explicando o que tá acontecendo, explicando o que aconteceu. Essas partes não são contadas com um ponto de vista, com os sentimentos que os personagens teve em certos momentos. É contado nessa forma de palestra, como se a gente estivesse lendo um texto de alguma coisa que a gente precisava muito saber. Isso é um problema muito grande dessa história pra mim. Outro problema também que eu tive aqui foi que tem muitos personagens, tem momentos, principalmente lá pro final, que começa a ter vários personagens e vários nomes. Eu acabei me confundindo com alguns personagens que vai aparecendo, e isso foi um problema pra mim, porque teve hora que eu não sabia quem que era esse personagem, porque realmente tem muitos, tem vários anjos que aparecem e arcanjos, e tem anjos renegados também, querubins e humanos e demônios, é muita coisa. Eu fiquei meio perdido em certo momento dessa história. Também tem outra coisa aqui que eu achei meio ruim, que é algumas batalhas desse livro. Essas batalhas são contadas como se fossem filmes. Por exemplo, os dois personagens pularam muito alto e os dois pegaram a sua espada e os dois caíram, e na hora que os dois caiu, um deles caiu no chão, o outro caiu de pé, sabe? Esse tipo de batalha pra mim não funciona muito. Eu prefiro uma coisa mais descritiva, mostrando mais o que tá acontecendo e também, se der, alguns poderes no meio. Pra mim fica mais interessante a batalha, esse tipo de batalha que tem nesse livro aqui. Não são todas as batalhas, não são todas as lutas que são dessa forma, mas tem várias lutas que são desse jeito, que é como se fosse escrita pra cinema, sabe? Pra mim não funciona. Também algumas batalhas são muito resumidas, coisas que eu queria saber mais o que estava acontecendo, simplesmente é resumido da forma de tal personagem lutou com tal personagem e tal personagem ganhou. É um resumo. Mas agora eu vou falar das coisas boas que tem nessa história. Primeiro, a história. A história é muito boa, é muito viciante. Demora um pouco pra virar aquela chave e você ficar extremamente viciado nessa história, mas é uma história que eu gostei muito de acompanhar. Eu gostei muito da Shamira, ela é uma personagem muito forte, ela é uma personagem que não fica esperando ajuda dos outros, ela pega e vai e faz. Ela não é aquela donzela em perigo que fica esperando ajuda, ela simplesmente é a dona de tudo. Eu só não acho que ela é mais forte que o Ablon, mas tirando o Ablon, ela com certeza é um dos personagens mais fortes que tem nesse livro, e eu gostei muito do personagem da Shamira. Eu sei que eu também reclamei das lutas e das batalhas, mas a guerra final, a guerra do apocalipse que tem no final desse livro é muito boa, é muito épica. Eu gostei demais daquela batalha, de toda a ambientação que é formada, de todos os acontecimentos que vai ocorrendo durante a batalha final, essa grande luta que tem. Foi muito bem planejada e eu gostei muito dessa guerra. Eu não sei se todas as lutas foram boas que tem aqui dentro, que tem nessa parte, mas no geralzão dela foi bem legal, foi bem divertida, foi um dos melhores partes desse livro. Eu também gosto muito das partes que voltam no passado, foram muito interessantes. Tem acho que 2 capítulos que são capítulos grandões, que são divididos em subcapítulos, mas são capítulos grandões que falam sobre o passado, que são acho que os meus 2 capítulos favoritos desse livro. Eu dei 4 estrelas para a Batalha do Apocalipse, eu recomendo, mas eu não vou seguir essa série. Eu sei que esse aqui é um livro único, você consegue terminar ele e já era. E eu sei que depois que o autor escreveu esse livro, ele escreveu mais uma série lá que envolve toda essa temática, mas eu não vou ter interesse de continuar. Pra mim, a Batalha do Apocalipse já foi suficiente. Eu gostei, mas não, já chega pra mim. Eu terminei esse livro, eu comecei a ler Sweet Tokyo, tô bem no começo, mas tô gostando muito de Sweet Tokyo. Também estou lendo Alerta Vermelho, já passei da metade. E Assassinato no Expresso Oriente, eu também já tô bem no finalzinho, falta uns 10% do livro. Eu acho que eu termino isso aqui hoje ainda, mas se eu não terminar hoje, eu termino amanhã. E quando eu terminar, eu volto aqui e dou um update pra vocês. Tô lendo esses 3 livros agora. Oi, gente! Hoje já é dia 13 e eu terminei mais um livro, porém, antes de eu falar com vocês sobre esse livro, eu preciso falar com vocês sobre uma indignação muito grande que eu tô com uma série que eu terminei ontem, que saiu a última temporada, acho que na quinta-feira passada, e eu terminei ela ontem, que é a série The Umbrella Academy, que é uma série que eu amo muito. A primeira temporada é muito boa, a segunda temporada é muito boa, a terceira temporada é perfeita, que eu mais gosto, e a quarta temporada, que é a última, eles simplesmente cagaram com a série inteira. Uma coisa que nunca aconteceu comigo foi eu terminar uma série e eu ficar indignado com o final dessa série. Até com Game of Thrones, que é uma série que eu acho final mediano, não
foi uma série que, mesmo sabendo de todos os problemas que ela tem ali no final, eu ainda acabei aproveitando o final da série. Agora com The Umbrella Academy foi a primeira vez que eu fiquei muito indignado com um final. Nossa, foi muito ruim. Eles construíram várias narrativas durante essa temporada que não serviram de nada, fizeram um romance ali só pra ter uma trama nada a ver. Os personagens não evoluíram nada. O jeito que eles começou a temporada foi o jeito que eles terminou. Alguns personagens que, por exemplo, o Klaus, que é um personagem que eu mais gosto dessa série, se ele não tivesse aparecido, não teria mudado nada também. Nossa, teve várias coisas que não teve explicação. Ai, foi muito ruim. Foi, não sei, parece que eles tentaram correr com o final. Não, eu realmente não sei o que aconteceu, porque foi muito, muito ruim e, nossa, eu tô muito indignado com The Umbrella Academy, porque é uma série que eu amo muito. Porém, vamos falar agora de coisas boas, que é o livro que eu terminei, que foi o livro Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie. E esse daqui é o melhor livro da Agatha Christie que eu já li até agora. Eu já li uns 7 livros ou 8 livros da autora, mas Assassinato no Expresso Oriente foi o melhor. Assim, disparado. Eu acho que em primeiro lugar fica esse livro, em segundo fica Morte no Nilo, e em terceiro, pra mim, eu acho que fica Não Sobrou Nenhum. Acho que esse é meu top 3 de Agatha Christie. Aqui, pra quem não sabe, a gente vai acompanhar a história de um assassinato que tem num trem, que é no trem do Expresso Oriente, e vai ter bem aquela ambientação da Agatha Christie, onde os personagens vão estar presos dentro de um lugar, e vai ter um assassinato ali. Então, uma das pessoas que estiveram nesse lugar preso vai ser o assassino, e vai ter o Poirot, que é o detetive que vai solucionar esse caso. Ele vai entrevistar as pessoas para tentar descobrir como que aconteceu o assassinato, qual é a motivação, e vai surgindo vários mistérios, várias coisas, e o detetive acaba solucionando tudo. Eu prefiro 1000 vezes o Poirot do que a Miss Marple. A Miss Marple... Miss Marple? Acho que é Miss Marple o nome da detetive da Agatha Christie. Eu não gosto muito do jeito que a Miss Marple, ela soluciona os casos, porque ela soluciona pensando nas coisas que acontecem no vilarejo dela. Pra mim não funciona muito. Ela meio que associa uma coisa que aconteceu com o que tá acontecendo no presente, tendo bastante daquela coisa que seria nenhuma experiência única. Então ela soluciona os mistérios dela, os casos dela desse jeito. O Poirot já é um detetive e ele vai conversando, vai perguntando e vai associando uma coisa com a outra, vai ligando um ponto com o outro até formar a solução do crime. Eu prefiro o Poirot. E aqui vai ter esse cara que vai ser assassinado e a gente vai acompanhar todo o processo de investigação no caso dele até a gente descobrir quem que é o culpado. E é muito bom, o final me surpreendeu demais. Apesar desse livro aqui ter várias cenas bem xenofóbicas, eu acho que esse aqui foi o que eu mais peguei, assim. Porque a Agatha Christie escreve coisas bem estereotipadas, bem xenofóbicas. Esse livro aqui tá repleto disso. Eu sei que a gente tem que levar em consideração quando esse livro foi escrito, que foi em 1934, e a gente tem que pegar o contexto atual da época, mas esse livro aqui chegou a me incomodar em vários momentos, porque o Poirot, junto com o grupinho dele ali, que ele confia, que tá ajudando ele a solucionar o caso, assim, ajudando é uma palavra muito forte, né, porque eles não fazem nada, eles só ficam ouvindo e dando teorias, mas o Poirot e esse grupinho acaba levando em consideração estereótipos que eu acho que para uma investigação não valeria muito a pena. Por exemplo, eles falam que o assassinato é muito brutal, de uma maneira que só uma mulher muito raivosa cometeria. Ou então, tem uma parte que eu até anotei o que ele falou que esse assassinato foi muito bem pensado e organizado para ter sido cometido por um latino. Esses ajudantes do Poirot também usam muito estereótipo para descartar pessoas da investigação. Eles falam coisas tipo: quem usa punhal é só pessoas francesas que são mais frescas, pessoas que são da América nunca usaria isso. Sei lá, eles usam essas coisas para descartar suspeitos. Mas para mim esse foi o único ponto negativo desse livro. Esse aqui também é um livro que vai ter muitos personagens, é uma coisa que eu acabo me perdendo um pouco nos livros da Agatha Christie em geral, não é só nesse, em todos. Tem vários personagens, vários nomes, e são todos os personagens apresentados juntos, e isso faz eu demorar um pouco pra pegar qual personagem fez o que, qual personagem é qual. Isso me pega muito nos livros da autora, mas isso não é realmente um problema, mas é um problema mais comigo. Não sei se mais alguém tem esse tipo de problema com Agatha Christie, provavelmente tem. Tem, com certeza que tem. E essa questão de ter vários nomes e vários personagens não vai fazer eu abaixar a nota dessa história. O final é surpreendente, o final eu não esperava. Eu fiquei muito surpreso, eu acho que o final desse livro aqui é o melhor final de todos os livros da Agatha Christie que eu já li. Com certeza é um final que eu gostei muito, gostei demais mesmo, tanto é que a nota que eu dei pra esse livro foi mais baseado no final do que de toda a jornada, porque realmente o final fez eu gostar mais dessa história do que qualquer outra
outro elemento que tem nela. Porque os outros elementos são bem repetitivos das histórias da autora, então não tem muita inovação. Acredito que é só o final que realmente surpreende nesse livro. Eu quero muito assistir o filme agora, não sei se eu vou assistir, porque eu falo que eu quero assistir, mas eu acabo perdendo interesse muito rápido, então eu preciso pegar logo pra assistir, senão não vou assistir. Eu quero ver Assassinato no Expresso Oriente, depois eu quero ver Morte no Nilo, e depois eu quero ler o livro do terceiro filme dessa saga aí do Poirot pro cinema, que eu não sei o nome, mas tem uma vibe mais mística de bruxa. Eu acho que é A Hora da Bruxa o nome do livro que deu origem ao próximo filme, que eu não sei também se já saiu ou se vai sair, mas eu quero muito ler esse livro. Eu acho que eu vou fazer uma LC desse livro com os apoiadores, porque vai ser uma experiência bem diferente. Ler o livro da Agatha Christie e fazer uma LC dela. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar do grupo dos apoiadores, porque lá tem vários fãs. Bom, eu terminei Assassinato no Expresso Oriente e peguei pra ler Dolores Claiborne, do Stephen King, e me arrependi um pouco, porque esse livro aqui é só um capítulo e vai demorar muito pra eu ler. Eu já comecei a ler ele, no caso, eu tô em uns 15%, tô bem no começo, e tá sendo uma leitura bem demorada, bem arrastada. Eu espero que eu termine até sexta-feira para eu conseguir seguir nessas minhas metas. Hoje já é dia 16 de outubro e eu terminei mais 2 livros, mais 2 leituras. Uma das leituras que eu terminei foi Alerta Vermelho, que é esse livro aqui. Eu terminei ele junto com a LC que eu tinha feito. E o modelo que eu fiz dessa LC com os apoiadores funcionou super bem, porque nesse modelo a gente leu um capítulo todo dia e quando dava um certo horário ali, a gente pegava e comentava sobre esse capítulo. E eu gostei muito mais desse modelo de LC do que do último modelo de LC que eu tinha feito com os apoiadores, que foi de Mago Frugal, que era ler até um tanto até o final de semana, depois a gente comentava sobre o que a gente leu. Esse jeito de ler um capítulo por dia é mais fácil porque você lembra mais do que aconteceu e funcionou muito bem. Provavelmente quando eu fazer a LC do próximo livro, que vai ser algum livro da Agatha Christie, vai ser nesse modelo também. Bom, Alerta Vermelho, aqui a gente vai acompanhar a história desse robô, que ele foi construído para matar, só que ele foi construído com peças bem vagabundas, porque a empresa que montou ele é uma empresa que é meio mão de vaca. Então esse robô ele consegue hackear ele mesmo pra ele não precisar mais seguir as ordens. Porém, ele finge que segue as ordens ainda, porque ele não quer ter problema nenhum, ele é super preguiçoso, ele quer ficar passando o tempo dele assistindo várias das séries que ele baixou, várias das músicas que ele baixou pro sistema dele, e ele quer ficar só assistindo essas coisas. É uma história bem engraçada, eu gostei demais do humor do robô, a gente vai acompanhar o ponto de vista do robô, e o relacionamento que ele vai criando ali com a equipe, pra mim, foi o ponto alto desse livro. Esse relacionamento foi bem interessante você acompanhar. Você acaba torcendo muito pelo robô e pela equipe ali. Você acaba gostando muito de todos. Eu não gostei muito do final. A decisão que esse robô tomou no final do livro não me agradou, mas eu entendo porque a autora quis escrever outros livros ainda dessa mesma série aqui. Então, para ela escrever esses outros livros, teria que ter esse final um pouco mais aberto, não é necessariamente aberto, mas não pode ter um final feliz onde o robô já esteja num lugar que ele não vai ter que se preocupar mais com nada, sabe? Ele vai ter que seguir alguma coisa pra ter uma continuação. Eu não gostei dessa coisa que ele decidiu, mas eu entendo os motivos e eu quero muito saber mais da história desse robô. Eu gostei demais dele, gostei muito da equipe dele, gostei do relacionamento que ele teve, eu gostei que ele é muito preguiçoso e ele também gosta muito de série, ele não gosta de trabalhar, mas ele finge ali que tá seguindo as ordens. Gostei muito da vibe desse livro. Esse robô aqui também não é 100% máquina, ele é um robô que tem partes biológicas também. Isso é uma coisa bem diferente dos livros, que eu já li pelo menos, mas super recomendo. Dei 4,5 estrelas pra Alerta Vermelho e tô doido pra ler a continuação quando sair no Brasil. Quando eu terminei esse livro, eu peguei pra ler... Na verdade, eu já tava lendo esse livro, né? Que é a Sweet Tokyo. Esse livro aqui, eu ouvi o audiobook dele. 100% da minha leitura desse livro foi pelo audiobook. Eu queria muito ouvir o audiobook desse livro porque ele é narrado pela autora, que é a Giovanna de Madalosso, e é muito bom esse livro. Eu amei demais Sweet Tokyo. Deixa eu tirar essa jacket pra vocês verem a capa dele sem a jacket. Essa aqui é a capa original do livro, e eu super recomendo. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma babá, que ela cuida dessa menina, e também a gente vai acompanhar a história da mãe dessa menina. Vai ser cada capítulo intercalando entre o ponto de vista da babá e da patroa dela. No começo desse livro a gente vai ter a babá raptando essa menina e levando ela pra algum lugar, porque ela quer que essa menina seja dela. E depois a gente vai começar também a acompanhar a história da mãe dela na hora que ela descobre que a filha foi raptada.
e um pouco do passado da mãe dela. Porque quando a gente começa do ponto de vista dessa mãe, a gente vê que ela tá traindo o marido com outra mulher. Então já dá pra saber que é essa história que vai ser uma baita novelona mexicana. E esse livro é muito, muito bom. Eu amei a história dele. Não é assim nada grandioso, não vai ter grandes reviravoltas. É só a história dessa babá e dessa mãe e a gente vai acompanhando a história deles. Uma coisa bem contemporânea, sem grandes acontecimentos. Porém, me pegou demais essa história. Eu gostei muito, eu amei o audiobook, a narração pela autora. O final desse livro te deixa com aquele gostinho de eu preciso de mais, eu necessito saber o que vai acontecer com os personagens. Nossa, é muito, muito bom mesmo. Eu fiquei muito entretido, muito vidrado nessa história. Quando eu comecei a ouvir ali o audiobook, eu não conseguia parar. Eu acho que eu vi umas 3 horas seguidas sem conseguir parar, porque eu queria muito saber o que ia acontecer nessa história. E a escrita dessa autora é muito perfeita. Eu amei demais esse livro, dei 5 estrelas e favoritei. Não posso falar assim muito da história, porque é um livro muito, muito curto. Os capítulos também são bem curtos. Ele me remeteu assim a uma vibe de A Pediatra e também uma vibe de Tudo é Rio. Se você gostou de algum desses 2 livros, eu acho que você vai amar Sweet Tokyo e super, super recomendo. É muito, muito bom. Eu quero ler mais coisas dessa autora, porque esse livro aqui me conquistou. 5 estrelas, favoritado para Sweet Tokyo. Terminei esse livro e peguei pra ler, mas não comecei ainda. A Morte de Ivan Illich. Esse livro aqui é bem curtinho também, provavelmente eu termino ele bem rapidamente. E também tô lendo Dolores Claiborne, que provavelmente eu termino hoje. Eu já tô em 82% mais ou menos. Eu espero terminar hoje, porque eu tô bem atrás da minha meta. Dia 15 era pra eu ter lido pelo menos 10 livros, eu li até agora só 7. 8 com Dolores Claiborne, que eu vou terminar hoje. E hoje é dia 16, então já passou mais da metade do mês. E eu não li nem metade dos livros que eu me propus a ler. Não sei se vou conseguir completar os 20 livros, mas vou tentar, e se eu não chegar também tá tudo certo. Tô bem feliz conseguindo ler bastante livros durante esse mês. Bom, gente, passou uns 3 ou 4 dias desde o último update que eu fiz aqui. Talvez tenha passado mais. Hoje já é quarta-feira. Eu não lembro a última vez que eu fiz um update pra esse vlog. Mas eu terminei 4 livros daquele tempo pra cá. E o primeiro livro que eu terminei foi Dolores Claiborne. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história da Dolores. A Dolores é uma mulher já com mais idade e quando começa o livro ela tá na delegacia contando a história dela pra 2 policiais e pra uma escrevente ali, uma pessoa que tá anotando tudo que ela fala. E a gente vai acompanhar as coisas que aconteceu com ela até chegar nesse momento que ela tá ali dando esse depoimento. E a gente vai acompanhar a história dela de quando ela matou o marido, que isso faz muito tempo, e a história mais recente dela, que levou ela pra delegacia, que é a história da patroa dela e de como a patroa dela morreu. E a Dolores parece que é a suspeita número 1 desse caso. E a gente vai acompanhar toda essa história da Dolores e, assim, é contado nos mínimos detalhes de muitas coisas que vai acontecendo. Esse livro é um livro bem fininho, mas ele é tudo um capítulo só, não tem nenhuma parte que você para pra respirar. É tudo um texto corrido do começo ao fim. Esse foi meu maior problema com esse livro, porque eu achei que ia ser uma leitura mais rápida, mas é difícil você pegar um livro que não tem, assim, um tempo pra você respirar, sabe? Um livro que é só texto, texto, texto. Principalmente eu que gosto de terminar um capítulo e ir dormir, ou ler só mais um capítulo antes de dormir. Nesse livro aqui não dá pra fazer isso, porque é só um capítulo. É complicado, mas demorei pra pegar o jeito pra conseguir ler esse livro, mas consegui. Uma coisa interessante na narrativa desse livro é que a gente só vai ter as falas da Dolores durante o livro inteiro. Então a gente vai ter só ela falando. Por exemplo, se um policial fala com ela, a gente não vai ter a pergunta do policial desse livro. A gente não vai ter nada do que o policial fala. A gente só vai ter a resposta dela. Então no meio dessa narrativa, o texto é interrompido com uma pergunta do policial, que a gente não tem essa pergunta, e a gente só tem a resposta da Dolores. Isso eu achei bem interessante pra um livro que eu nunca peguei nada parecido e funcionou super bem. Eu gostei bastante disso. Esse livro aqui também tem uma ligação com o Jogo Perigoso, que é outro livro do King. Os 2 livros tem uma parte dele que acontece no eclipse total, tanto em Jogo Perigoso quanto nesse livro aqui. Esse eclipse total é uma coisa que acontece que meio que muda a vida dos personagens. Eu nunca li Jogo Perigoso, mas isso daqui tá escrito no texto de início desse livro. O meu maior problema com Dolores Claiborne foi que, conforme a Dolores tá narrando o texto ali, tá narrando a história dela, ela fica presa em temas e não sai desse tema. Ela fica muito tempo presa no tema
da patroa dela indo no banheiro, na verdade cagando nas calças, basicamente. Ela fica assim umas 20 páginas só falando da patroa dela e da forma como ela não ia no banheiro e ela cagava nas calças só pra irritar a Dolores. E nossa, que chatice ficar repetindo muito disso, do jeito que a mulher caga, eu não tô nem aí pro jeito que ela caga nas calças, do jeito que ela caga nas paredes, não quero saber. Fica muito tempo repetindo essa parte e explicando as coisas que vai acontecendo. Eu já tava assim, meu Deus, chega de merda, chega de bosta, não aguento mais. Mas é um livro que eu gostei da leitura, eu não lembro que nota eu dei, eu vou olhar aqui no meu Scooby. Inclusive, se você não me segue no Scooby, vai me seguir. Deixa eu pegar ele aqui. Começaram a fazer construção aqui agora nos vizinhos. E se vocês estão sentindo que a câmera tá tremendo, é porque tem uma gata brincando com o tripé. Eu dei 3,5 estrelas pra esse livro e recomendo. É uma leitura bem divertida, tem partes que é bem maçante, mas a história em si é uma história muito boa. Daí então eu terminei Dolores Claiborne e fui ler Boa Noite Pum Pum, o mangá. Eu li os 2 últimos volumes que faltavam, que é o volume 5, volume 6 e volume 7, e eu terminei os 2. E assim, eu já falei muito sobre a sinopse de Boa Noite Pum Pum, então não vou ficar repetindo nesse vídeo. O volume 6 me falaram que ia ser o volume que eu ia ficar já mais chocado, que já começa a ficar bem pesado. E eu não tava acreditando, porque o volume 5 não foi um volume que eu gostei muito, ou se foi o volume 4, não lembro. Algum dos 2 volumes ali foi um volume que eu achei bem confuso, não tava gostando muito. E quando eu comecei o volume 6, eu já tava meio com o pé atrás ali, pensando que não ia funcionar talvez. Mas já começou dando aquela paulada na minha cabeça. Nossa, já começou destruidor. O jeito que começou ali esse volume 6 já me pegou demais, eu já fiquei viciado. Então eu terminei o volume 6 e já peguei logo pra ler o volume 7, que é o último volume dessa obra. E que amor, nossa, que mangá bom. É um mangá muito pesado, é um mangá que vai te colocar pra sofrer muito. Acontece várias coisas com o Pum Pum que me afetou bastante, me pegou muito. Você acaba torcendo muito pelo Pum Pum. Apesar do Pum Pum não ser um personagem tão legal, tão bom, assim, sabe? Ele é um personagem cinza, é um personagem que faz coisas boas, mas ele faz muitas coisas ruins também. E no volume 7... ou no volume 6, não lembro qual dos dois, a gente começa a ter outra perspectiva do Pum Pum, acho que é no volume 6. Porque a gente acompanha muito a história do Pum Pum e as coisas que ele vai pensando, e a gente não vê muito o ponto de vista das outras pessoas, o ponto de vista que essas pessoas têm do Pum Pum. E quando a gente pega esse ponto de vista que essas pessoas têm do Pum Pum, a gente vê que essas coisas horríveis que o Pum Pum pensava sobre ele, parecia que realmente só ele pensava isso dele. E isso me pegou muito, foi um livro que eu gostei demais. Eu dei 4 estrelas para o volume 6 e 5 estrelas favoritado para o volume 7. Super recomendo essa série, esses mangás, muito bom, recomendo demais. Vale a pena. Bom, eu terminei de ler Boa Noite Pum Pum e eu li também A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Esse aqui foi meu segundo contato com literatura russa. E esse aqui não foi tão bom quanto eu achei Noites Brancas. Noites Brancas pra mim foi muito superior que A Morte de Ivan Ilitch. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história do Ivan Ilitch, que ele é um cara muito bem sucedido. E no primeiro capítulo a gente já pega o funeral dele. Depois a gente vai ter um vislumbre do que aconteceu na vida dele. A gente vai acompanhar um pouco da trajetória do Ivan. E... ó, minha gata. Safadinha, tá bagunçando. Vocês percebem que só a Nami que fica aqui em cima, né? Tem um gato aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá dormindo. A Mimir. Mas a gente vai acompanhar nesse livro a história do Ivan e a gente vai ter o funeral dele, que é o começo, e depois o que aconteceu nos últimos dias de vida dele e como o Ivan acabou virando essa pessoa muito ranzinza, essa pessoa muito ruim, conforme ele foi ficando doente, porque ele adquire essa doença, começa a sentir muita dor, ele começa a virar uma pessoa que fica muito bravo por as outras pessoas estarem bem, enquanto ele está muito ruim, ele está de cama e ele não consegue ver as outras pessoas com saúde, enquanto ele não tem mais saúde. Esse é basicamente o resumo dessa história aqui, é um conto, muito curto, dá pra você ler em um dia sossegado, é extremamente curto esse livro, eu li ele basicamente em um dia, é bem rápido mesmo, mas... assim, eu gostei da história, eu achei interessante esse ponto de vista sobre a doença, sobre a saúde também. Só que esse aqui não foi um livro que me impactou tanto quanto Noites Brancas. Eu não consegui não comparar esse livro com Noites Brancas. Eu acho que esse foi o meu maior problema com esse livro, porque não é um livro ruim, não é um livro que eu não gostei. Eu gostei da história, eu gostei de acompanhar o Ivan e as coisas que ele ia falando, as coisas que ele ia pensando. Só que Noites Brancas é muito melhor. E é isso, eu não consegui não comparar e acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro. E agora eu estou lendo
esse livro aqui que eu ganhei do Alex, que é o Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba. E eu tô acompanhando as anotações que o Alex foi fazendo durante a leitura. E tá sendo muito legal fazer isso. Eu quero fazer isso muitas mais vezes. Deixa eu pegar aqui uma página cheia de anotação pra vocês verem. Pra achar. Inclusive, eu quero fazer isso com algum livro meu. Eu anotar várias coisas assim e fazer um sorteio do livro. Vou fazer, no caso, com Herdeiras do Mar. Vou fazer isso. Bom, é isso. Vou terminar agora esse livro e eu trago o próximo take. Bom, gente, terminei 2 livros, como eu tinha dito no take anterior. Eu acho que eu falei no take anterior isso. Mas um dos livros que eu terminei foi Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba. E aqui a gente vai acompanhar a história da Ellen. A Ellen, em uma atitude muito desesperada da parte dela, ela acaba trocando a alma pela vida da família, porque aconteceu um acidente e todo mundo tinha morrido, só tinha ficado ela viva. Só que nessa atitude super desesperada que ela teve, ela faz essa troca. E por causa disso, ela foi expulsa da ordem que ela pertencia. Ela é uma feiticeira e ela usa as feitiçarias, ela usa rituais e encantamentos que ela sabe para desvendar crimes feitos por coisas sobrenaturais. Esse livro aqui é uma vibe sobrenatural com LGBTQIAPN+. É basicamente essa fusão. E eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu não fazia a mínima ideia que esse livro aqui era um livro de investigação paranormal, um livro que ia ter esses elementos de sobrenatural da série mesmo. Nossa, me lembrou muito a série Sobrenatural, como se fosse um episódio da série Sobrenatural, cheio de representatividade. E eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que ia ser só um livro de investigação noir, acho que é noir que fala. E isso me surpreendeu muito positivamente, porque é uma coisa que eu não estava esperando, é uma coisa que eu recebi nesse livro e foi muito legal de ler. Um dos problemas que eu tive com essa história foi que era basicamente 50% dele ainda e eu não fazia a mínima ideia para onde que ele ia. É um livro bem curto, então demorou um pouco para virar aquela chavinha na minha cabeça e eu ficar super empolgado com esse livro. Outro problema que essa história teve para mim também é que tem diálogos muito repetitivos. Tem coisa que a personagem fala, daí passa um tempinho, ela fala de novo. Não sei por que a autora resolveu fazer isso. Achei meio estranho. Mas o maior problema que essa história tem é um acontecimento que tem no final, que se você já leu esse livro e você lembra dessa parte, por favor me explica. Porque a Ellen, do nada, aparece com uma chave. E de onde que ela tirou essa chave? De onde que apareceu essa chave no bolso dela? Eu não faço a mínima ideia. Eu li todo o capítulo, não descobri onde estava essa chave. Eu reli o capítulo, não descobri de onde ela tirou essa chave. Eu fiquei, assim, boiando. Então, se você já leu esse livro e você sabe de onde ela tirou essa chave dessa parte do final, me fala, porque eu não sei. Pra mim ficou meio que um furo no roteiro muito grande, sabe? O personagem precisava disso e do nada apareceu isso na mão dele. Pra mim, sei lá, ficou meio estranho. Mas esse daqui é um livro que tem muita representatividade, é muito legal. A Ellen tem uma namorada, não sei se chega a ser esposa dela, não lembro. Mas tem a Edith, as duas são muito legais juntos, o comportamento que as duas têm. Esse livro aqui também vai ter aquela questão de arcanjos e anjos e demônios, igual outro livro que eu li esse mês, que foi a Batalha do Apocalipse. Eu entrei de novo em uma história que tem isso, uma coisa que eu nunca tinha lido antes. Nesse mês eu já peguei 2 histórias com isso. Olha quem tá aqui. A Nicozinha tá no meu pé. Fica aqui. Esse livro também vai falar sobre como pessoas LGBTQIAPN+, eram tratadas nessa época, como isso era visto como uma doença, então eles tinham que se esconder
pra ser quem eles realmente eram. E apesar de ser um livro bem curtinho, como eu falei, é um livro que vai ter bastante passagens que vai te impactar nessa questão de pessoas LGBT tendo que reprimir seus sentimentos em público. Eu gostei dessa história, vale muito a pena, eu dei 4,5 estrelas pra ela. Super recomendo, eu li esse livro aqui que foi um livro que tem as anotações, olha que caiu no chão, que o Alex fez, e eu gostei muito de ler um livro anotado por outra pessoa. Eu quero muito... Deixa eu pegar aqui uma página que tem bastante anotação. Eu quero muito fazer isso mais vezes. Eu acho que eu até já disse isso nesse vlog. Quero muito fazer isso de novo. É uma experiência muito legal, muito divertida. Outro livro que eu também terminei foi Estou Pensando em Acabar com Tudo. Aqui a gente vai acompanhar a história dessa garota que ela tá acompanhando o Jake, que é o namorado dela, em uma viagem onde eles estão indo para essa fazenda, que é a fazenda dos pais do Jake. E, bom, vou falar só sobre isso, dessa sinopse, porque é basicamente essa sinopse desse livro. Mas é um livro que vai ter vários elementos ali, conforme você tá lendo, que não vai se encaixar, coisas estranhas acontecendo. A ambientação desse livro é uma ambientação de terror muito boa. Eu não sabia que esse livro tinha essa vibe de terror. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Na verdade, eu descobri que esse livro tinha essa vibe de terror quando o Alex me enviou ele. Esse aqui é um livro que eu recebi também pelo Alex, igual esse livro aqui. No bilhetinho da Amazon que veio junto, o Alex falou que esse aqui é o livro de terror favorito da vida dele, então minha expectativa nessa questão de terror estava bem alta, e a ambientação de terror que esse livro tem é muito boa. Esse livro aqui, toda a história dele, toda a narrativa dele é construída pra essa reviravolta que tem no final, que é uma reviravolta que eu acho que eu não tinha lido antes em algum outro livro, então me surpreendeu. Eu tinha suspeitas que seria uma coisa, mas na verdade não tinha nada a ver com as minhas suspeitas. Eu gostei dessa reviravolta, mas eu entendo muito, muito mesmo as pessoas que não gostam, porque quando eu terminei, eu fiquei com aquele gosto meio amargo na boca, meio doce amargo. O termo é bittersweet, eu não sei se tem uma tradução literal para esse termo em português, mas é um sentimento doce amargo, e eu tive que parar um pouco, refletir sobre essa história, porque eu não sabia muito bem se eu tinha gostado ou não do que aconteceu, e foi muito confuso as últimas páginas desse livro para eu entender o que estava acontecendo. Demorou um pouco assim para cair a ficha. Eu falei, ah tá, então é isso a reviravolta desse livro, esse é o plot desse livro. Mas eu gostei, valeu muito a pena a leitura. Também é uma leitura super rápida e bem divertida. O terror dele é um terror bem vibes, é um terror que eu gostei muito, muito mesmo da ambientação, do jeito que ele é ambientado, do jeito que ele é construído, porque vai acontecendo coisas bem estranhas conforme a história vai acontecendo, e valeu a pena. Eu dei 4 estrelas para Estou Pensando em Acabar com Tudo, e eu não tô aqui com os outros livros que eu tô lendo, mas eu comecei a ler A Mulher em Mim, da Britney Spears. Eu não sei se eu falei isso já, mas eu acho que não. E também comecei a ler Um Ano Solitário, que foi um livro que eu ganhei do Bruno, só que Um Ano Solitário eu li 2 capítulos e dei uma pausa. Por quê? Porque o Matheus, lá no nosso grupo do WhatsApp, simplesmente falou que ele estava lendo Mistborn, e a gente começou a falar sobre Mistborn, sobre a Primeira Era, a Segunda Era. No caso, ele tinha terminado o segundo livro da Primeira Era, e ele ia pegar o terceiro livro, e eu comecei a lembrar da história do terceiro livro, e teve toda uma discussão lá sobre Mistborn, e eu fiquei com muita vontade de ler Mistborn, então peguei pra ler o 4º livro da Segunda Era, que é The Lost Metal. E assim, hoje já é dia 29, já tô no finalzinho do mês, e eu li 14 livros. Eu vou terminar a biografia da Britney ainda, mas eu acho que vai ser o último livro que eu li esse mês. Na verdade, acho que a biografia da Britney vai ser meu 14º livro que eu vou ter lido esse mês. E é bom eu já desistir agora pra não fracassar. Então eu vou desistir e vai ser isso. Eu vou parar em 14 livros lidos durante o mês de agosto. Minha meta era 20, mas, bom, desisti dessa meta e tá tudo bem. 14 livros é um número muito bom, e eu já estava muito entrando numa ressaca literária, já não estava aguentando mais pegar livros novos pra ler, terminar um livro e já pegar outro, já... Nossa, tava ficando saturado, já tava entrando naquela vibe de odeio ler. Na verdade, eu já tô nessa vibe de odeio ler, então eu peguei o livro do Mistborn, porque eu sei que vai ser uma história que eu vou amar. Vai ser a melhor coisa que eu vou fazer por mim nesse momento de odeio ler, pra não entrar numa ressaca novamente. Nossa, é muito ruim você pegar vários livros, um atrás do outro, e não terminar uma história e ficar refletindo sobre essa história, já pegar outra história logo em seguida. Isso é muito ruim, não recomendo. Foi uma experiência interessante ler bastante livros durante o mês, mas é uma experiência que eu acho que eu não vou repetir, porque eu fiquei muito saturado, já não tava aguentando mais ver livros na minha frente. Bom, próximo take então, eu vou trazer aqui as minhas impressões sobre o último livro que eu vou ter lido esse mês, e também vou falar um pouco mais sobre Mistborn, talvez.
Ou talvez não, talvez eu só mostre a capa pra vocês saberem qual livro que eu tô falando. Bom, gente, esse é o último take deste vídeo e eu vou falar sobre o último livro que eu li, que foi A Mulher em Mim. Hoje é dia 29 e eu terminei ele ontem e aqui tá a pilha com todos os livros que eu falei que eu ia ler durante essa TBR e aqui tá minha gata se enroscando com os livros. Vai pra lá. Bom, nesse livro aqui, A Mulher em Mim, pra quem não sabe, mas eu duvido, aqui a gente vai ter a história, a autobiografia da Britney Spears, e é um livro bem chocante porque eu, como cresci acompanhando várias das coisas que passavam na mídia sobre a Britney, quando eu peguei pra ler esse livro, eu lembrei de várias coisas que aconteceu, de como a mídia falou mal sobre isso. E a Britney vai falar tudo aqui sobre a perseguição que os paparazzi teve com ela. Vai também falar sobre o pai dela, que foi um cara que prendeu ela. O pai dela controlava tudo que ela fazia, tudo que ela comia, tudo que ela tinha que fazer. E chegou em um ponto que o pai dela chegou nela e falou que ele era Britney Spears e ela basicamente só trabalhava pra ganhar dinheiro pra ele. E ela tinha uma mesada, que era uma mesada que ela não conseguia nem usar para as coisas que ela queria. Porque tudo tinha que ter aprovação do pai dela, ela não podia fazer nada sem aprovação. Eu acho que essa é a parte mais chocante desse livro, como ela ficou presa durante 13 anos nesse relacionamento com o pai dela e ela não podia sair, até que teve aquele movimento Free Britney, foi um movimento muito importante pra ela. Mas esse aqui é um livro que me deixou com muita raiva da família da Britney, da irmã dela, da mãe dela, do pai dela principalmente. E ela vai contar sobre tudo que ela passou. É um livro que a gente vai acompanhar a história dela, é a autobiografia da Britney. A gente vai ter algumas partes desse livro que ela conta a infância dela, a gente vai ter algumas partes desse livro que ela conta como ela começou nessa carreira de ser cantora, de como foi os lançamentos dos álbuns dela, os lançamentos dos videoclipes dela. Uma coisa que eu fiz conforme lia esse livro e ela mencionava sobre um clipe ou alguma coisa muito importante que aconteceu durante a carreira dela, eu ia e assistia o clipe pra lembrar e deu muita nostalgia ver esses clipes de novo, porque fazia muito tempo que eu não via. As músicas eu acabava sempre ouvindo uma vez ou outra, mas os clipes fazia muito tempo que eu não via. Eu gostei muito dessa autobiografia, eu acho que não vou me estender muito mais aqui nela, porque muita gente já falou sobre esse livro, é um livro que eu demorei muito pra pegar pra ler. Ele lançou no começo desse ano, se eu não me engano, ou foi ano passado. Acho que foi ano passado, na verdade. E quando ele lançou, muita gente tava lendo e falando sobre esse livro, então acho que já passou muito o hype dele, mas foi uma leitura que eu fiz e eu amei demais. É uma das minhas autobiografias que eu mais gostei de ler. Tem algumas partes aqui também que a gente vê que a Britney meio que tira um pouco dela da reta, porque ela sempre fala que ela foi uma pessoa muito maldosa algumas vezes, que ela fez coisas que não devia, mas ela não fala muito sobre isso, ela só passa bem por cima. E eu queria ver um pouco mais dessas partes da Britney. Tem uma parte que ela fala onde ela vai, no set de filmagem da irmã dela, falar mal de uma atriz que tava contracenando com a irmã dela, porque a irmã dela falou pra Britney que essa atriz tava espalhando várias fofocas sobre ela e a Britney vai lá e acaba com essa menina. E eu lembro de assistir essa série que a irmã dela fazia, que é Zoey 101, e eu gostava muito dessa atriz que fazia essa amiga da Zoey na série. E depois desse escândalo todo, essa atriz acaba saindo da série também, acontece várias coisas, e a Britney fala que se arrepende muito de ter feito isso, porque depois ela descobriu que era tudo mentira, que era uma invenção que a irmã dela tinha feito. E eu queria ver mais coisas sobre isso nesse livro aqui, de coisas que a Britney fez, porque tem muito pouco sobre isso, tem mais sobre as coisas que as outras pessoas fizeram com a Britney, mas é um livro que é muito bom. Eu dei 5 estrelas, favoritei, super recomendo. O pai da Britney é um cara que, nossa, me deu muita raiva. E assim, a Britney ter aguentado tudo que ela aguentou, eu não sei se eu ia dar conta não. Eu com certeza não ia dar conta. Bom, o livro que eu tô lendo agora é o livro The Lost Metal, do Brandon Sanderson, e eu tô bem no comecinho, bem no comecinho, vou terminar ele só mês que vem. Espero gostar, esse aqui é o último livro da segunda era de Mistborn. Minhas expectativas estão lá em cima e eu espero que ninguém morra. Espero muito mesmo que ninguém morra. Bom, agora eu vou falar só um pouquinho sobre os livros que eu coloquei na minha TBR, daí eu vou falar os livros que eu consegui ler e os livros que eu não consegui ler. Desses 20 livros, que tá aqui em cima é A Morte de Ivan Illich, esse aqui eu li. Depois tem Um Ano Solitário, esse aqui eu comecei a ler e vou terminar só mês que vem, porque eu vou focar em The Lost Metal agora, pra não entrar numa ressaca. Também tem Cabeça do Santo, não li. Os Coadjuvantes, também não li. O Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos, não li. Lore Olympus, li. Boa Noite Pum Pum, volume 7 e volume 6 eu li. Alerta Vermelho eu li. Sweet Tokyo eu li. Assassinato do Expresso Oriente eu li. R.U.R. eu li. Estou Pensando em Acabar com Tudo eu li também, mesmo sabendo que tudo acaba eu li. As Vantagens de Ser Invisível eu li.
Tomi, não li. Nossa, é muito grande. Não sei aonde que eu coloquei na cabeça que eu ia conseguir ler. Batalha do Apocalipse eu consegui ler. Fiquei muito feliz de ter concluído esse livro. Dolores Claiborne eu li também. Fiquei muito feliz de ter concluído. E A Longa Marcha, esse aqui eu não li. Então deu no total 6 livros não lidos e 14 livros lidos. No mês de agosto eu me propus a ler 20 livros, mas não consegui. Li só 14 e tô bem feliz de ter conseguido ler esses 14 livros. Tem livros aqui que eu demorei muito pra pegar eles pra ler e finalmente tirar essas leituras da minha estante de livros não lidos, que é essa estante aqui. Fazer isso me deixou muito feliz. Tô bem contente. Bom, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês acharam que eu ia conseguir bater essa meta ou não. E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.